que você falou, cara. Pode ir. Quando eu começar a falar. Cadê o crachado? Não, tem. Tá, ele não, ele tá... Vai lá. Não, né? Visuais e digitais simultâneas. Roger D. Costa. Será que tinha que descer pra sair lá do negócio? Não, velho. Coloca o bar. Agora Agora toca o fone. Agora funciona. Senão o negócio fica muito pesado. E animação, Wesley Soares. Filma a galera. Técnicas de desenho, Eduardo Francisco. Apresentação, o diretor da Casa dos Quadrinhos, Cristiano Seixas. Ei. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aqui. Sobreviveu ao Bruce Dickinson. E eu tenho a tarefa de entrar depois dele. Senhor! Pois é, essa é a questão. Eu estou aqui com a equipe da Casa dos Quadrinhos que a gente selecionou
para um lançamento oficial. A primeira coisa que a gente gostaria de fazer é agradecer ao convite da Campus Party de estar aqui. Nós estamos honrados de termos sido escolhidos para entrar no palco depois da apresentação do Bruce. É de uma grande importância para o evento, toda a programação ser a mais perfeita possível. Eu espero que essa honra que eles nos deram faça jus ao que nós vamos executar nos próximos 50 minutos. Eu sei que a programação toda esticou por uma boa causa, o Bruce ficou mais tempo do que o planejado, e a gente vai fazer o máximo que puder nesses próximos 50 minutos de tempo que temos aqui no palco. Ok? A primeira coisa da Casa dos Quadrinhos, quando foi convidada, é pensar assim, como que a gente pode sintetizar tudo que foi feito nesses 16 anos, trazer isso para o palco sem ser uma apresentação convencional de um PDF ou de um PowerPoint, escolher os principais artistas que compõem o corpo docente. Nesses quase 20 anos, assim, centenas de pessoas passaram por lá, dezenas viraram artistas que estão atuando na área, e dos 16 profissionais que trabalham conosco no dia a dia, a gente tinha que escolher 4 deles que representassem as áreas principais que a empresa atua. Então eu vou falar como que vai ser esses 50 minutos para ser o mais proveitoso para todo mundo que está aqui com a gente. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o que é os labs da casa, que é o que a gente está lançando oficialmente hoje. Falar um pouco quem que são cada um desses profissionais. E depois eu vou falar por que eles estão representando cada uma dessas etapas e como que isso se aplica a qualquer pessoa que trabalhe com economia criativa ou entretenimento. Então, eu vou começar, primeiramente, apresentando o convidado, que é o convidado nosso dentro da palestra, dentro desse bate-papo. Esse convidado especial que está ali, junto da nova marca da casa, é o DJ Roger D. A gente convidou ele por uma razão especial. Ele é um dos maiores artistas que a gente acredita de música eletrônica. Ele é parte da história do hip-hop brasileiro. Ele participou em festivais, vários festivais no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Ele trabalha muito as técnicas de scratch, back-to-back, freestyle. E a gente acredita que ele representa musicalmente muito do que a gente está fazendo aqui hoje. Eu vou deixar ele fazer muita bagunça aqui quando eu não estiver falando. Então, ele é a primeira pessoa que eu queria apresentar. A segunda pessoa que eu queria apresentar está aqui na parte que é a fundamental da escola, que é a desenho, que é o Eduardo Pansica. O Eduardo Pansica, ele trabalha atualmente como profissional da DC Comics. Ele está fazendo o título do Firestorm, que aqui no Brasil é conhecido como Nuclear. Nuclear é um dos artistas que a DC agora quer alavancar na nova etapa dos artistas da DC Comics. Ele é artista fixo da revista. E quem esteve nas palestras, no bate-papo do Will Conrad mais cedo, soube um pouco o que é ser um profissional da DC. E hoje, o Pansica, especialmente, ele não vai estar mostrando o trabalho dele de comics. A gente vai apresentar isso mais online na internet e no nosso canal. Ele aqui vai estar mostrando técnicas de desenho rápido. Vocês vão estar entendendo um pouco como que é a primeira etapa de quem entra no time da Casa dos Quadrinhos. Pulando para uma totalmente diferente, eu vou falar um pouco do Wesley Soares. O Wesley, que está aqui no iMac de cá, ele trabalha com 3D, animação e games. O Wesley, ele é uma das peças fundamentais do nosso time, porque ele trabalha o que a gente chama em várias suítes, dentro da suíte de programas. A gente adotou um programa software livre que se chama Blender. Ele é um dos maiores programas no mundo de 3D. A suíte dele é fantástica. Em junho, a gente teve a oportunidade de conhecer o Tom Rosendahl, que é um dos fundadores do Blender Institute na Holanda. A gente conheceu ele na França. E a Casa dos Quadrinhos gostaria de divulgar aqui na Campus Party, que agora a gente é parte da Blender Network oficialmente, dentro do Blender. E o Wesley, além de ser esse responsável, ele também tem a empresa Brainstorm Games. O estúdio dele e a produtora dele de games já foi finalista e vencedor de editais de games no Brasil. E ele sabe todas as etapas do processo. Então, além de outros profissionais de 3D que a gente tem no lab da casa, o Wesley, digamos, é o que a gente brinca aqui, é o ponta de lança da parte de 3D, games e
e a animação da escola. No outro iMac, nós temos aqui o Guilherme Balbi. O Guilherme Balbi, ele também já trabalhou na DC Comics, ele trabalhou no título do Superboy, e ele trabalhou em vários outros títulos de quadrinhos. Um dos títulos que eu mais gostei de ver o material dele foi o Predador. Ele trabalhou num trabalho do Predador da Dark Horse. Mas o que eu sempre gosto de citar do trabalho dele, da versatilidade do trabalho dele, é o trabalho de concept art que o Guilherme Balbi já realizou para games e para cinema. Ele já realizou trabalho para Capcom e para cinema. Quem viu o filme After Earth, do Will Smith, que para mim uma das melhores coisas do filme é realmente o design, o concept art que passa no filme, ele foi parte dessa equipe de concept, mandando os trabalhos para o filme. Aqui o Balbi vai estar apresentando um trabalho com pintura digital rápida, praticamente o speed painting, que é o nome dessa técnica. Ele vai, se vocês tiverem interesse, fazer pergunta no final, que eu espero que tenha tempo da gente conversar um pouquinho. Ele está fazendo pintura digital rápida, a gente vai falar um pouco mais depois. Por último, penúltimo, eu queria apresentar o mestre Cotrim. O Cotrim, ele já tem mais de 20 anos de mercado. Nós importamos ele de São Paulo para Minas Gerais e não deixamos ele embora nunca mais. Ele está na Casa dos Quadrinhos desde o começo. Ele é parte da fundação da escola. E mesmo na nova fase dos labs da casa, que a gente tem muito de digital envolvido, o conhecimento dele de arte clássica e de arte tradicional e variedade de técnicas é fundamental para que a gente possa embasar a arte digital que a gente está fazendo atualmente. Tanto que o Cotrim vai estar fazendo esse esboço rápido, e ele já preparou a pose junto com outro artista da DC, que é o Márcio Fiorito. O Márcio Fiorito, quem teve na CCXP em São Paulo, ele fez alguns posters da Liga da Justiça e outros personagens, Vingadores, que foi dos prints mais vendidos durante a CCXP. Então, ele fez o desenho de base para que o Cotrim pudesse trabalhar aqui hoje. Ele vai trabalhar em duas técnicas. Uma é aerografia. Quem conhece um pouco de grafite ou também de pintura automobilística já deve ter ouvido falar de aerografia. Ele usa isso junto com a pintura tradicional. Então, por último, a gente tem aqui um lutador. É verdade, ele é lutador de verdade. Mas, além disso, o Rafael está aqui como guerreiro espartano. Eu queria falar de uma parte da escola, de um eixo importante dos labs da casa, que não está presente aqui no palco como profissional, porque eles estão, devido a esse rearranjo de horário, a parte de escultura e modelagem está acontecendo no workshop lá no fundo. O Ed Vieira, que é o professor de escultura, ele é o proprietário da Make Magic, vocês com certeza já viram o material dele em vários lugares de Belo Horizonte. Quem foi em qualquer festival internacional de quadrinhos já viu, quem foi no Sebrae já viu, quem conhece o nosso Homem de Ferro, o nosso Batman, o material que a gente está fazendo para a MSP, o Astronauta, os Valentes do Vitor Rafage, tudo foi feito com a equipe dele, o Fernando, que está aqui do lado do palco representando. A gente trouxe, simbolicamente, o vilão Thanos do Vingadores, para representar essa parte da escola, e o elmo espartano, que o Rafael está usando, foi feito por aluno desse curso. Quem tiver mais interesse, depois que a gente acabar, provavelmente, tanto o Ed quanto o Bruno Honda vão estar na área de workshop para poder falar um pouco mais desse eixo da empresa. O que eles estão fazendo lá no fundo? Eles estão falando da linha de toy art da Turma da Mônica, da MSP, que o Bruno Honda criou e desenvolveu, e, ao mesmo tempo, estão falando da parte de esculturas como colecionáveis, que aí é o tipo de coisa que a gente vai entrar o assunto agora. As esculturas como colecionáveis, além de ser uma obra de arte do artista, ela passa a virar um produto do artista. Então, tanto o grupo Maurício Souza MSP, quanto o Make Magic com Ed, eles vão estar discutindo esse processo criativo, como que você trabalha com criação, personagem, e isso vira um produto. E eu acho que isso é um pouco do que a gente vai falar aqui agora. Antes de eu falar mais um pouquinho, eu vou deixar o pessoal filmar um pouco os artistas e o DJ Roger D tocar mais um pouco. Diminuir o retorno do Roger D para mim, tá alto pra caralho, eu não tô me ouvindo. Diminuir só o Roger D no meu retorno.
Ok, como que está acontecendo a atividade? Alguém aí já foi na Casa dos Quadrinhos daqui? Então tem muita gente para ir lá, a gente vai falar disso no final. A gente consegue fazer essas atividades isoladamente, é parte do dia a dia da escola, cada uma dessas. Uma coisa que a gente sempre reforça, por chamar a Casa dos Quadrinhos, e agora que a gente está fazendo uma coisa mais em equipe, que são os labs da casa, é que cada uma dessas atividades elas são complementares. Se você, o Wesley, depois se vocês tiverem interesse, pode falar um pouco mais disso. Você não consegue fazer uma boa modelagem 3D para game, um bom personagem para game, se você não tiver a noção de desenho para estruturar esse personagem. Se vai fazer um render, uma iluminação, um acabamento do seu produto para game, ou animação digital, se você não tiver uma noção boa de pintura digital, de arte digital, isso vai atrapalhar o desenvolvimento do seu projeto. E a questão que a gente sempre reforça, que hoje em dia o pessoal acha que consegue resolver facilmente com o digital, baixando o pincel e tudo, é saber de artes clássicas, saber pintar, saber ilustrar à mão. Tá? Por isso que o Cotrim aqui representando está fazendo isso num processo que é um pouco mais rápido que o normal dele, mas de qualquer forma vocês conseguem visualizar o resultado rápido que esse processo dá. A outra coisa importante aqui é o seguinte, quando você pensa em digital, você pensa em mais rápido, você pensa que vai resolver todas as coisas da sua vida muito mais rápido, você já está indo direto para o digital. Duas coisas aí que muitas vezes estão erradas. A primeira dela, o processo do seu cérebro para pensar na sua criação e resultado, o que você quer, ele consegue ser muito mais profundo e consistente se você está fazendo manualmente antes. Essa é uma das razões que antes de criar até um app, você vai criar um app, você esboça ele no papel antes. Não é à toa que a empresa de caderno de esboço Moleskine é uma das que mais está crescendo no mundo. É uma das que mais está investindo em crescimento num planeta em crise. Por quê? Ela sabe que para você criar todas aquelas startups ali, todos aqueles processos, se você tem um papel e um lápis, esse processo mental ele é melhor e mais rápido. Se eu continuo nesse pensamento, é a mesma coisa para um resultado visual. Se você tem aí um conhecimento que seja básico do processo de ilustração e pintura, e você vai primeiro para cá antes do computador, você consegue um trabalho mais profundo, com mais requinte, com mais acabamento. Então, o que a gente tem acreditado, e que é o que a gente queria mostrar aqui, é o que vai ser daqui para frente. Vou falar super rapidamente, para não perder o tempo da palestra com isso, como foi meu processo de chegar na direção da Casa dos Quadrinhos e por que a gente está no Lab agora. Eu trabalho nessa área há mais de 20 anos e eu comecei primeiro fazendo fanzine no mimeógrafo. Alguém sabe o que é mimeógrafo? Achei. Depois você explica para esse pessoal o que é o mimeógrafo, como é que você faz cópia no mimeógrafo, com álcool e carbono, como é que você roda aquilo ali na mão. Então eu comecei fazendo desenho no mimeógrafo, pondo álcool, carbono e tudo, fazendo aquelas cópias. Depois eu aprendi a fazer a cópia dos meus quadrinhos operando máquina de Xerox, fotocopiadora. Só que não é aquela que você tem na mesa, que você imprime. Era mais ou menos maior que essa mesa aqui, para poder fazer. O cartucho devia ser maior que essa câmera, só o cartucho para poder fazer a cópia. E aí eu fui vivendo esse processo até chegar no famigerado PC 486, que foi o meu primeiro, e continuado aí. Até atualmente a gente tem 2 tipos de laboratório na Casa dos Quadrinhos, que é Apple e Linux. A gente acredita muito no Linux também. E dentro disso a gente adota o máximo de free software com qualidade que é possível dentro de uma empresa desse tipo. E nesse processo de pesquisa, eu acabei, além de trabalhar na área de quadrinhos do mercado internacional, eu passei a trabalhar no mercado de animação. E quando você começa com animação tradicional, por isso que, por exemplo, para chegar na etapa que o Wesley está desenvolvendo aqui no 3D, para chegar nessa etapa, ele já tem o conhecimento do 2D. Quando eu trabalhei em São Paulo, na parte da animação em 2D, você fazia cada folha, cada etapa à mão, você tinha que fazer
de 12 a 24 desenhos por segundo. Aquelas animações duras, Hanna-Barbera, Flash já acabou também, eram 12. As da Disney eram pelo menos 24 desenhos por segundo. O 3D ajudou muito nesse processo. Quando você pintava, igual o Balbi está pintando agora na pintura digital, você fazia o seu desenho, você tinha que pegar uma folha de acetato, uma transparência, pintar por trás dessa folha. Isso tudo acabou. Então, o que a gente acredita? Que essa evolução da arte, ela é ligada com a evolução da tecnologia. E a evolução da tecnologia é ligada como eu posso sobreviver disso? Eu posso ser um profissional que trabalha com arte e economia criativa? Sim, se você estiver acompanhando esses processos. Então, mesmo o Cotrim, que trabalha um material mais tradicional e também trabalha com aerógrafo, ele sabe trabalhar com técnicas diversas. Isso tudo te leva aos melhores resultados possíveis como profissional. Então, voltando no caso da animação. A gente começou com a animação 3D, fazer projetos junto com a Casa dos Quadrinhos, e a partir disso a gente começou também a trabalhar a animação para projetos de games. Quando você vê, você está fazendo tudo ao mesmo tempo. E como fazer tudo ao mesmo tempo de forma coordenada? De uma forma que isso seja bom para quem está fazendo um projeto, seja bom para um aluno que queira conhecer sobre isso, seja bom para os professores profissionais que queiram interagir com outras áreas. Esse era o quebra-cabeça que nós, na Casa dos Quadrinhos, estávamos querendo solucionar. Quando eu me formei, o meu mestrado, só para poder ilustrar como que a gente chegou, o meu mestrado foi exatamente em animação digital para cinema na Califórnia. A gente teve a oportunidade de visitar a Pixar, a DreamWorks e o Tippett Studio, que fez os primeiros Guerra nas Estrelas. E aí, depois disso, qual que era a aula mais importante? Era exatamente a do Pansica. Desenho rápido. A gente desenhava aula de balé, aula de musculação, pessoas na rua, pessoas no ônibus, e depois ia para a sala fazer isso aqui, modelo artístico ao vivo. E aí eu tive a honra de ser convidado para ser o assistente da professora de modelo artístico ao vivo. E nessas aulas, você fala assim, cara, é isso que une todas as coisas. É esse desenho básico, ao mesmo tempo que tudo está aprendendo com isso. E foi assim que a gente pensou, não só nessa ação de hoje, o modelo vivo, o modelo artístico ser o ponto focal das artes visuais e digitais, para criar uma convergência, mas também para ser o lançamento dos labs da casa. O que seria o lab da casa? Seria isso, seria a união de tudo isso que a gente ensina separadamente, aprende separadamente, mas que pode ser potencializado se tiver tudo em conjunto. A gente veio assim, o time todo veio aqui hoje no espírito que isso fosse uma pedra fundamental nessa união das artes visuais e das artes digitais para esse novo momento que nós estamos vivendo. Se você reparar o que vem acontecendo nas notícias lá fora, tudo que a gente vai vendo, a gente vê perspectivas muito sombrias. Não é? Tudo que a gente... O Facebook ele é muito bom em focar mais em notícia ruim do que boa, que é o que a gente mais compartilha. O que você xinga é mais compartilhado do que o que você elogia. E como que o lab da casa pode ser o oposto disso? Pode ser um momento da gente caminhar aqui para uma coisa melhor. Por isso que o Campus Party, a gente acredita que é um evento que tem que se tornar fixo em Minas Gerais, fixo em Belo Horizonte. Esse primeiro Campus Party nos dá a oportunidade de não ser um evento de desenho, não ser um evento só para programador, não ser um evento só para tentar alavancar a startup. É ser tudo isso. E é sendo tudo isso que a gente acredita que consegue mais resultado. E aí a gente chega no ponto que a gente chega, que é quase filosófico do que a gente está vivendo agora nesse momento do Lab da Casa. O que é? Quanto mais tecnologia, quanto mais a gente avança em tecnologia, mais o lado humano se torna importante, para a gente não se distanciar do lado humano. Então, às vezes, a gente fica tão imerso, até a gente mesmo, a gente tem que aprender uma programação nova para acelerar alguma coisa da animação, a gente tem que aprender alguma coisa específica do software de pintura digital para ela funcionar no tempo hábil. Nós mesmos vamos aprofundando tanto em parte digital
que a gente vai perdendo o horizonte. E quando você está com vários artistas junto, a tendência é você ver, cara, a arte é mais importante que tudo isso. E, além da arte, o pensamento de cada um aqui dentro é mais importante do que a ferramenta que a gente está utilizando. Como que a gente não perde isso do horizonte? Estamos trabalhando em conjunto. Se você, a nossa tendência é cada um estar na sua própria, digamos assim, na sua própria estação de trabalho. E a tendência nossa aqui como artista também, quando você começa a aprofundar seu trabalho, você se isola no seu projeto. Tá? E o que a gente quer fazer é unir isso tudo. O que a gente consegue, por exemplo, você pode ver que uma das coisas que você começa a fazer quando você conhece cada uma dessas ferramentas é o processo de criação. Isso eu vou repetir mais algumas vezes, porque é o seguinte, você dificilmente consegue chegar a resultados tão criativos sem conhecer esses processos. Você dificilmente faria um desenho desse rápido se ele não tivesse conhecimento dessas técnicas. Então, chegando até aqui, eu vou falar um pouquinho de cada um. Primeiro eu vou deixar o Roger D brincar um pouco ali, senão eu não vou deixar ele fazer nada, vou deixar o pessoal fazer nada, e aí eu vou falar um pouco de cada técnica dessa. Água. Câmera no dentinho, não tem ninguém no dentinho. Não tem ninguém no Roger D, pede uma câmera para ele. Com alguém. O Salomão que horas vai acabar, que eu estou totalmente perdido. Falar lá? Ah, para você falar assim, se tá bom, você estica uma. Bem, vou voltar a trabalhar o Roger D mais um pouco, a gente está conversando sobre explicar como que esse processo fazer a integração em um projeto. Porque a gente está vendo essas coisas de forma isolada, e eu estou falando de integração para explicar a vocês, por exemplo, como que seria uma linha desse processo. Uma primeira linha desse processo que a gente já explicou. O que são esses 5 eixos da casa
que virou o lab da casa. Os eixos principais são criação e desenho. Aquela parte principal de poder criar o seu desenho. Essa é a primeira. A segunda é a mais óbvia, que é pintura e ilustração. A partir disso, para quem quer aprofundar naquela técnica específica. No terceiro, o que seria? 3D, animação e games. Como focaria nessa parte digital. Na verdade, a pintura digital está dentro da pintura tradicional. Ela é só uma nova ferramenta da pintura tradicional. A terceira seja escultura, modelagem e tridimensão da criação. E nessa escultura inclui também a modelagem digital, é onde isso se cruza. O outro eixo é o eixo que a gente é mais conhecido por causa do nome, que é a Casa dos Quadrinhos, só que a gente chama do eixo de narrativa visual. Por que eu estou falando dele por último? É nesse eixo, não é que você vai fazer... eu não vou fazer história e quadrinho, então lá não serve para mim. É exatamente o oposto. Quadrinho é uma dessas etapas. O que você vai fazer? Além de tirinha, quadrinho, você vai fazer storyboard para cinema, você vai criar o seu projeto para game. Se você tiver um projeto que tiver uma criação de uma história, mesmo que seja uma peça de teatro que você queira visualizar, a narrativa visual é que te vai responder a isso. Você que vai fazer um roteiro de cinema, é a parte de narrativa visual que você vai responder a isso. O que seria narrativa visual? O nome é óbvio, mas às vezes a coisa fica meio despercebida. É contar uma história visualmente. Ou seja, muitas vezes você cria um roteiro, quem quer trabalhar, escrever um roteiro, por exemplo, cinemático de um game, você quer criar o cinemático de um game, você vai ter dificuldade de escrever isso, porque você vai escrever sem visualizar aquilo para as outras pessoas. E é na parte narrativa visual que você faz isso. E qual que é a primeira parte? A primeira parte já começa a voltar para o desenho. Não adianta fazer nada. Você pode ter qualquer ideia de projeto que seja para poder desenvolver esse projeto. Se você não conseguir escrever essa ideia e depois esboçar essa ideia, você às vezes não consegue chegar com ela em lugar nenhum. E a nossa função é essa, fazer você chegar às outras etapas. Aí que vem a importância do trabalho em equipe. Às vezes a pessoa ela não quer focar em desenho, mas ela quer executar o projeto dela. Às vezes ela quer criar esse personagem, ele quer fazer esse personagem tomar vida. E é aí que a equipe é fundamental. E é aí que a gente chegou no conceito de lab. Porque, diferente do nome startup, que ficou muito ligado à parte financeira, o lab fica mais ligado à parte criativa. E a gente quer estar ligado mais à parte criativa sempre. Por quê? Eu não acredito, e acho que a maioria dos artistas que não acredita, que o produto venha antes da criação. Você forçar a existir um produto sem que tenha uma criação de um produto bacana, de um personagem interessante. Você pode ver que várias vezes eles forçam, por exemplo, um game ou uma revista no mercado, ele é um fracasso. Várias vezes eles tentam adaptar um grande sucesso de cinema para um game ou para um produto de forma muito forçada, por ser um produto, e aquilo é um fracasso. E é isso que a gente não acredita. E muitas vezes o que acontece? No nosso caso a gente tem, como a Rebeca Prado, que fez... acho que acredito que ela está aqui hoje agora, o Vitor Lucafage, o Jackpot do Guilherme Balbi, o material que o Pansica vai lançar comigo na CCXP. Se você tem um projeto que você é apaixonado por ele, que você quer que ele se torne realidade, a chance dele ser forte é muito maior. Não é à toa que quando o Catarse veio para Belo Horizonte, o primeiro lugar que eles vieram foi na Casa dos Quadrinhos. Falou, olha, vários dos projetos mais legais e mais aprovados pelo Catarse vieram dos artistas que estão aí. Vamos conversar. Por quê? Porque a gente acredita na fagulha da criação. E aqui o que a gente quer fazer? Dar as ferramentas para você executar ela. A gente tinha uma decisão criativa há muito tempo atrás. A gente podia continuar como se fosse um cursinho de inglês, formato, qualquer coisa disso. A gente podia cair para uma faculdade. Só que a gente falou, cara, a gente precisa ensinar a ferramenta. Tem muito criativo lá fora. Tem muita gente criativa lá fora. Então vão ser a Escola Técnica de Artes Visuais. Todo mundo falou, mas isso é um paradoxo. Como é que uma parte de arte vai ser técnica? E é esse paradoxo que a gente vive. A gente quer ao mesmo tempo falar assim, cara, você tem que ir até o máximo da sua criação. O máximo que você consegue criar, nós temos que te ajudar aí. Sem nenhuma censura de criativa que a gente possa passar. E como que eu posso fazer você executar isso de melhor forma? Como é que o Eduardo Pansica, com o que ele tem de experiência na DC Comics, como é que o Balbo tem de experiência dele, o Wesley, o Cotrim pode fazer? Passando essas ferramentas. Por que é importante estar aliado à parte acadêmica à prática?
a gente não acredita que essas partes sozinhas seja suficiente para ensinar a pessoa. A gente acredita que a parte acadêmica é fundamental, a gente acredita que o cara que trabalha no mercado é fundamental. Mas, no nosso caso, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar fazendo o game dele, ele tem que estar fazendo o quadrinho dele, ele tem que estar fazendo a animação dele. Como que ele vai te passar algo que ele só leu? Ou, eu acho que a coisa mais séria que eu queria falar sobre como você pode aprender a evoluir é como é que você pode evoluir com alguém que está falando de algo que ele não fez? Como é que ele pode te ensinar a fazer o processo de 3D se o cara não tem o game dele? Como é que ele pode te ensinar a fazer o quadrinho para o mercado norte-americano se você não fez quadrinho para o mercado norte-americano? Por isso que é fundamental você estar com esse cara. E outra coisa também, por que aqui a gente veio falar desse time? A gente queria ter vindo com os 16, mas a gente não ia nem caber no palco. Mas por que esse negócio, equipe, time, o aluno está junto com o professor, o profissional está junto com o dono da empresa. Se você vai fazer startup, tem que estar todo mundo horizontal. Teve palestra que falou isso sobre horizontalidade. Você não consegue uma empresa rápida e criativa sem ter um pensamento todo mundo junto, em equipe. Eu acho que o Sapiter Valley, parte do conceito, é aquele mundo de equipe, pequenas equipes trabalhando juntos. E essa é a ideia. A ideia de cada um deles estar interagindo e crescendo com a etapa do outro. Independente do que você for fazer. Independente se você for fazer um app de um joguinho, que é um joguinho mais fácil, que você já pega a base dele e quer criar uma base diferente. Independente se você vai fazer um comics, que ao mesmo tempo tem um concept art que pode virar um game um dia, ou o conceito maior, que é o que a gente vem estudando mais, que é transmídia. Eu, pessoalmente, venho estudando muito com o meu amigo profissional Ronaldo Gazel. A gente vem pesquisando muito de realidade virtual, VR e ambientes virtuais. E como que a gente pode criar, em Belo Horizonte, criar os seus próprios universos com a tecnologia que a gente tem em mãos. Mesmo que você não tenha o Oculus Rift, mesmo que você não tenha aquele Octane mais top para poder executar, você mesmo assim conseguir mostrar um projeto legal lá na frente. E é isso que eu e esse profissional vem conversando dentro dos labs da casa. A gente está entrando agora no mercado muito forte de VR, muito forte em imersão em ambiente virtual, e a gente está pensando, como que isso tudo aqui pode fazer parte disso? Como é que aquele profissional que está ali fazendo o aerógrafo, ele pode ser parte dessa equipe e ser um negócio diferente que a gente tem aqui em Belo Horizonte e que muitas vezes se perde com muita tecnologia sem passar por isso de novo. Esse é o momento que nós estamos vivendo, essa é a parte do futuro que a gente está convidando para vocês para estarem conosco. Não é à toa que lá a nossa média de equipe, os grupos que a gente forma, de cada um deles, a média são 6, 8 pessoas, 5 pessoas. Nós não acreditamos num processo criativo que tem 40 pessoas na sala, 30 pessoas na sala. Eu vou falar abertamente aqui, eu acho ridículo você ter um ambiente de criação de projeto com 40 pessoas. Não vai acontecer. A gente já teve experiência, nossa meta agora é o máximo de uma equipe de 15. A gente leu sobre a equipe da pizza, a pizza ser de 8, 12 pessoas. Você tem que ter uma equipe de uma pizza gigante. Entendeu? Eu acho que parece uma bobagem falar isso para equipe de pizza, mas eu não sei qual profissional do Google, do Facebook, que veio com esse conceito, que a gente leu sobre ele na Casa Quadrinhos, e é o que a gente vê acontecer. A gente acredita em equipes que vão de 3, 4 pessoas a 8, 12 pessoas, e elas se dividem dessa forma. Se o projeto for muito grande, você tem que formar novas equipes. Por isso que é importante você conhecer cada área, conhecer cada artista, poder criar para cada uma delas, ou pelo menos ter uma noção de cada uma delas para poder criar para cada uma. Eu falei separar, eu vou deixar o Roger G tocar mais um pouquinho, e aí quem quiser pensar qualquer tipo de pergunta, seja da área artística, seja com qualquer um dos profissionais, quem quiser perguntar qualquer coisa para o Eduardo Pansica sobre o trabalho dele com a DC Comics, ele acabou de voltar da New York Comic Con com a equipe da DC. É só perguntar, quem quiser conversar com o Balbi também, ele teve agora material aprovado num dos maiores sites de camiseta do planeta, que é o Threadless. O Threadless, não sei quem já conhece esse site, tem que olhar esse site, que é um material artístico sensacional, e ele conseguiu ser aprovado lá. E ele aqui, ele está desenvolvendo um material
o que está acontecendo na escola também? A gente está comprando equipamentos novos e experimentando. Quase esqueci de citar a PUC Games, Jogos Digitais. A gente sempre vem acompanhando o processo do pessoal da PUC, principalmente o Daniel Lima e o Marcelo. E eles vêm pesquisando equipamentos e a gente vem conversando sobre melhores opções para o mineiro. O artista ou o profissional de game, como que ele vai rever um valor de um computador de 15 mil reais? De um equipamento de Cintiq de 20 mil reais? Não tem trabalho que pague isso de volta, gente. Vocês têm que entender isso. Então, a nossa função é procurar, sempre que possível, ter um software livre, com a possibilidade de ter qualidade, sempre que for possível. Procurar equipamento. Por isso que a gente sabe que é inviável ter só Apple na escola inteira. O aluno tem que ter ambiente Linux também, para ele saber que é um computador que, primeiro, as várias qualidades do Linux eu não preciso falar, e segundo, que é uma coisa mais acessível. E aqui o Balbi está trabalhando com a Huion. A Huion é uma das empresas que a gente pesquisou, é uma que a gente está tendo excelentes resultados. Quem tiver curiosidade de poder conhecer esse equipamento da Huion ou qualquer equipamento que a gente trabalha, a gente está à disposição. Eu queria lembrar uma última coisa. Terça-feira é feriado. Segunda-feira não é feriado para nós. Vamos estar na Casa dos Quadrinhos. Quem quiser estar com a gente na Casa dos Quadrinhos, conversar com qualquer um de nós, estaremos à disposição de todos vocês. Vamos ter que encerrar mais cedo. A gente vai estar ao lado do palco aqui. O Wesley também para falar da brainstorm deles, como é que ele ganhou, quais os games deles foram vencedores, qual que é o processo dele, qual o projeto. Ele está envolvido no projeto Sashira, pode falar um pouco sobre esse projeto. O Cotrim também sobre as várias técnicas que eles trabalham. Ele está à total disposição. E eu gostaria de agradecer demais o Roger D., que veio aqui só como convidado especial para a gente. E eu gostaria, para encerrar, interromper os artistas no trabalho deles, chamar ele aqui no palco para todo mundo agradecer eles terem vindo aqui. Pode vir. Cotrim. Seu Ró. Bem, vai faltar a escultura. E eu vou chamar o coordenador da Casa dos Quadrinhos, o Salomão Hubener. Levanta, velho. O Hubener. Vocês conhecerem a cara de todo mundo, que a maioria fica de costas. E encontrar com a gente segunda-feira, a gente está à disposição de todos vocês. Muito obrigado. E acabei de ser informado que, quem puder, a gente vai estar no workshop 2 lá atrás, falando sobre escritura. Obrigado, pessoal. Até a Casa dos Quadrinhos, até a próxima.